Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do DP na Prática. Aqui nós traremos conteúdos práticos do departamento pessoal e do E-Social semanalmente que vão ajudar você que é do DP com as mais diversas dúvidas do dia a dia, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luciano Pimentel, sou contador especialista em social e também sou professor titular aqui da NIT Treinamentos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar você para nos seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, entrar no nosso canal do Telegram e também nos seguir lá no Instagram, no @NIT Treinamentos, tá? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre contrato de trabalho em experiência, quais são os direitos do trabalhador na prática, tá? Então, vem comigo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito, tá bom? Se você ainda não viu os episódios anteriores do DP na Prática, lá no nosso canal do YouTube você encontra uma playlist com vários episódios que já foram pro ar, inclusive o último episódio nós falamos um pouco sobre o que é o programa Cefip, como é que você instala e algumas particularidades do programa. O conteúdo ficou muito rico, então se você é do DP, corre lá, tá? Eu vou deixar aqui, quem tá assistindo no YouTube tem aqui no card também para você clicar e ir direto pro vídeo e assistir, tá bom? Então vai lá, assiste, deixa um comentário embaixo que logo logo eu tenho certeza que a sua sugestão vai virar um episódio aqui do DP na Prática, tá bom? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o contrato de experiência. É uma modalidade de contrato muito boa de ser usada e ser aplicada, e inclusive é uma modalidade de contrato muito comum, só que ainda tem muita gente com dúvida, tá? E nesse vídeo eu vou trazer um pouco dos direitos que o trabalhador tem no contrato de experiência. Então esse vídeo ele serve para quem trabalha no DP, para quem é dono de empresa e também para quem é cidadão que está me assistindo aqui, que encontrou esse vídeo aqui no canal do YouTube da NIT ou em algum canal da NIT aqui no Facebook, no Telegram ou no Instagram, tá? Então assiste até o final, fica comigo para você saber tudo sobre o contrato de experiência. Então bora lá? Muito bem, então a gente vai começar falando. Eu gosto de escrever, tá, pessoal? Então, para que serve esse contrato, tá? Bora começar falando isso aqui. Para que serve? Tem muita gente que fica com dúvida aí para que serve o contrato. Deixa eu escrever aqui, contrato de experiência. Tem muita gente com dúvida para que serve esse contrato. Eu vou usar o contrato de experiência, mas para que ele serve, tá? Esse contrato de experiência ele serve para dar uma proteção para o empregador e também para o trabalhador. Então, todos eles são protegidos através de um contrato de experiência, como o nome próprio já diz, né? O nome do contrato. É para você verificar se aquele trabalhador está adequado à cultura da empresa, aos processos da empresa. Ou seja, é um período onde você vai testar aquele trabalhador, você vai ambientar ele, a cultura da tua empresa e verificar se ele está apto ou não para trabalhar aí com você na sua empresa. Então ele é um contrato que você deve sim utilizar, inclusive eu recomendo que você utilize aí na sua empresa, porque como eu falei, ele serve para isso, para que você traga, porque em todo o processo de recrutamento e seleção, claro, o recrutador ele já faz ali um filtro daquele trabalhador, do perfil dele, do perfil comportamental, das competências técnicas. Às vezes você já tem uma pessoa muito boa para aquela vaga, você já viu o currículo ali, ele passou em todos os testes, em todo o processo de recrutação, mas ele ainda precisa ser ambientado à organização. Ele pode até ter feito um processo de integração, conhece a empresa, tem vontade de trabalhar lá, mas é o momento que você vai testar esse trabalhador e vai verificar se ele vai se adequar à rotina da tua empresa. Então, ele serve tanto para alguém que já tem a experiência sim, tá? Quanto para uma pessoa que está começando. Então, você vai, durante esse período de proteção do contrato, adaptar esse trabalhador à tua empresa. E você vai contratar esse trabalhador, você não vai deixar ele jogado lá na sua empresa, tá? Tem gente que contrata pelo contrato de experiência meio que no automático. Tem muita coisa que acontece no DP no automático. Então tá na hora de você sair do automático de uma vez por todas e usar o que diz a legislação, né, para você fazer uma gestão mais estratégica aí no seu departamento pessoal. Então, se você pode contratar pelo contrato de experiência, faz da melhor forma. Então, ele vai servir para gerar essa proteção do empregado, do trabalhador e da empresa no momento de adaptação, no momento onde você vai verificar se aquele empregado está apto ou não para ocupar aquela vaga dentro da empresa.
E do outro lado, aqui a gente falou mais da perspectiva do empregador, tá? Mas do outro lado tem também o trabalhador, que ele tá chegando na tua empresa e durante esse período de experiência ele vai saber se ele vai dar ou não conta de trabalhar com vocês, se ele vai gostar ou não do ambiente da empresa, se ele vai gostar da equipe, se ele vai gostar da estrutura. Tem gente que, eu já vi casos de pessoas que abandonaram no primeiro dia de experiência, eles chegaram na empresa, viram o ritmo da empresa, viu como é que a empresa estava, né, estruturada ali, e falou, não, isso aqui não é para mim não, então já saiu logo no primeiro dia. Então por isso que é importante você usar esse contrato de experiência para geralmente aí, né, trazer essa segurança tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E mais do lado do trabalhador tem muito receio na hora de ser contratado pelo contrato de experiência, porque ninguém quer ficar desempregado, né? Tá todo mundo querendo arrumar um emprego. Só que aí o trabalhador, quando ele entra no contrato de experiência, numa empresa, ele quer ficar naquela empresa. Então ele acaba se esforçando para ficar dentro da empresa. Então por isso que é muito importante que você inclusive utilize todo o período de duração do contrato de experiência, tá? Não se antecipe, vai passo a passo aí, pode ir tranquilo, ambienta bem o trabalhador, que isso é muito importante, como eu falei, traz segurança para o trabalhador e também traz segurança para a empresa, tá? E aí a gente vai para o segundo ponto do nosso conteúdo de hoje, tá? Que é o seguinte, tá? O segundo ponto é qual é a diferença, tá? Qual é a diferença do contrato de experiência, que a gente está falando aqui, para o contrato por prazo indeterminado, tá? Qual é a diferença de um para o outro? Qual é a diferença do contrato de experiência para o contrato por prazo indeterminado, tá? É bom ser bem objetivo. A gente já falou que o contrato de experiência é o período que a empresa tem para verificar se o trabalhador se adequa ou não e também do trabalhador para verificar se ele adequa ou não. Na empresa, isso no ambiente jurídico de segurança, tá? Que o contrato vai trazer uma proteção. Já o contrato por prazo indeterminado, o nome já diz, né? Não tem prazo fim. Na verdade, o contrato de experiência, ele é uma modalidade de contrato por prazo determinado, tá? Então ele já começa sabendo, o trabalhador ele já inicia na empresa sabendo qual é o dia que vai acabar esse contrato, tá bom? Dependendo do tipo de contrato que você adotou aí com ele, de prazo, a gente ainda vai falar sobre prazo e duração, tá bom? E o contrato por prazo determinado não, você já contrata ele pronto, não tem data para acabar, pode acabar a qualquer momento, tá? E aí se acabar você vai lá e notifica o trabalhador, ou o trabalhador notifica a empresa, mas o nome já diz, é indeterminado, ele não sabe exatamente que isso vai acontecer. E é o contrato que é mais utilizado hoje, então nós estamos com os dois tipos de contrato mais utilizado hoje pelas empresas brasileiras, sendo que o contrato por prazo determinado ele é o mais aplicado, né? As empresas fazem o processo de recrutamento e seleção, elas não querem, às vezes, passar por toda essa questão de experiência, elas já acabam contratando logo o trabalhador por prazo indeterminado. E aqui, isso aqui afeta completamente as verbas que o trabalhador vai ter direito na hora do desligamento. Mas é importante que, como eu falei, eu volto a falar que você utilize, né, o contrato de experiência. É importante que você utilize. Por quê? Porque vai gerar a proteção da empresa, tá? Não é só... Tem gente, como eu falei, que acaba utilizando ele muito no automático. Eu vou utilizar ele aqui, mas não faz. Não usa ele da forma como que deve usar, como eu falei, é para verificar se o trabalhador está adaptado ou não àquele cargo, àquela vaga, tá? E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a duração. Tá? E quando se fala em duração, surge sempre aquela dúvida, professor, existe um prazo mínimo para eu contratar por contrato de experiência? Tá? Eu quero contratar alguém pela modalidade de contrato de experiência, mas existe algum prazo mínimo na legislação? Eu posso contratar por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Gente, não tem um prazo mínimo, tá? Mas aí bora usar o bom senso, tá? Em um dia você não tem como descobrir se o trabalhador ele tá ou não apto para atuar na tua empresa. Então vamos usar o bom senso, né? E vamos escolher uma duração que seja eficiente para que você possa avaliar o colaborador aí e efetivá-lo por prazo indeterminado, tá bom? Não existe um prazo mínimo, mas existe um prazo máximo, tá? E tem gente que já sabe que é de 90 dias, tá bom? Então eu posso contratar esse trabalhador no contrato de experiência por um prazo máximo de 90 dias, tá? Só que tem um detalhe, eu posso usar esse contrato aqui em 2 períodos, sendo que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias, ou seja, eu posso contratar ele por um período menor, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a prorrogação, eu posso prorrogar uma única vez, tá? Sendo que o limite não ultrapasse 90 dias. Então eu quero compartilhar com vocês agora
os principais tipos de contrato de experiência de duração que é utilizado, tá? Sempre considerando o período máximo. Eu vou ter o período aqui, vamos começar com 30 mais 30, tá? É muito utilizado esse aqui. A empresa contrata, eu quero contratar por 30 dias no contrato de experiência. E depois terminou os 30 dias, não, bora botar mais 30 dias esse trabalhador no contrato de experiência e vai lá e utiliza, né, esses prazos aqui. É o mais comum, tá? Eu tenho outro comum também, que é o 45 mais 45, tá? Inclusive é o que eu utilizo bastante, é o 45 mais 45, tá bom? Eu utilizo muito essa modalidade aqui, tá? A empresa contratou 45, finalizou, eu quero mais 45. Aí vai lá, prorroga mais uma vez por mais 45 dias. Outro comum também é esse aqui, ó, 30 mais 60, tá? Esse aqui ele é muito utilizado assim, a empresa ela não tem certeza ainda se quer ou não quer ficar com aquele colaborador, ela contrata ele por 30 dias, eu gostei desse trabalhador, ele vai ficar, esse contrato, olha só, quando é que você vai usar esse contrato aqui, 30-60, tá? É quando você contrata um trabalhador ali para fazer um teste com ele, você viu que ele já se adaptou, você gostou dele, você quer que ele fique na vaga, mas você quer usar toda a proteção, né? Lembra que eu falei que ele serve para proteger? Eu quero usar toda a proteção que a lei me permite, que é os 90 dias. Então a empresa vai lá e dá mais 60 dias, tá? Faz a prorrogação ali por mais 60 dias para já garantir que esse trabalho, já garantir que ele fique na empresa, porque ela já sabe que vai efetivar ele. E depois ela vai lá, né, e avisa ele que ele fique ali mais um tempinho e usa todos os benefícios que a legislação determina, tá? Tem muita empresa que gosta só de fazer 30 dias. Faz só 30 dias e pronto. Faz só para ver mesmo. Vou colocar ele de experiência aí 30 dias, se ele ficar, ele já vai ser efetivado. Quando ela fala que já vai ser efetivado, é que o contrato já vai ser automaticamente transformado em prazo indeterminado. Lembra que eu falei que contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, ele já tem a data fim? E lá no final, se a empresa não desligar o trabalhador, automaticamente o contrato já é transformado para contrato por prazo indeterminado, ou seja, ele já vai ficar na empresa lá direto até o dia que vocês decidirem mandar embora ou ele pedir para sair, tá bom? E aí você vai, né, usar, você pode optar em usar algum desses prazos aqui e tá tudo certo, tá? Uma coisa que eu queria falar para você que é importante e aí é um ponto de atenção, é que olha só, muita atenção agora, vou até escreve atenção aí na tela. Atenção! Muita atenção agora, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de contrato, tá? Normalmente no contrato de experiência você faz o instrumento ali, você faz o contrato, usa o contrato do sistema de folha, não sei, você usa o contrato aí e pede para o trabalhador assinar. Se no dia que você está contratando o trabalhador, você deu o contrato para ele assinar junto com a prorrogação, ou seja, quando você deu lá o termo para ele assinar, lá constava o contrato e mais a prorrogação, então você só vai demitir ele no final dos 90 dias, tá? Por quê? Porque ele já assinou a prorrogação. Então tem empresa que se antecipa, né? Principalmente escritório de contabilidade, ele já envia o contrato e a prorrogação junto para a empresa. Aí, às vezes o profissional de departamento, o pessoal que está recebendo aquele documento ali, não sabe diferenciar muito, tá para o colaborador assinar, o colaborador assina, então ele acabou assinando os 90 dias. Então, ainda que você tenha usado em 2 períodos, mas se o empregado já assinou, se o trabalhador já assinou, ele está protegido até o final, tá? Até o final dos 90 dias. Então, se a empresa quiser desligar, a gente ainda vai falar sobre isso, ali um dos direitos é indenizar 50% dos dias restantes, caso a empresa queira desligá-lo, tá? Outro erro muito comum também, tá, que acontece nessa modalidade aqui, é esquecer de notificar o empregado da prorrogação, tá? Nesse exemplo aqui mesmo, tá bom? A empresa deu 30 dias, tá? O empregado não assinou a prorrogação ainda, tá bom? Aí lá no final dos 30 dias, a empresa vai desejar prorrogar. Só que aí eu sempre penso na ótica do escritório de contabilidade, porque eu sou do escritório de contabilidade, eu nasci no escritório de contabilidade, então eu sempre penso muito na rotina do escritório de contabilidade, tá? Então lá a empresa decide ficar com o empregado por mais 60 dias, mas ele esquece de notificar o escritório. O que acontece? Se o empregado não assinar, tá? Pelo menos até o último dia do contrato aqui,
de experiência dos primeiros 30 dias, automaticamente o contrato já vira por prazo indeterminado. Ah, professor, mas a empresa quis ficar, eu mandei para o escritório não mandou a prorrogação a tempo hábil, não interessa, tá? O empregado ele pode até assinar, mas tem uma coisa, tá? Que não pode ser preenchido automaticamente, e aí é um erro muito comum do software de folha, que às vezes ele gera o contrato com datas, a data já está preenchida no documento impresso. Não deveria, tá? Por quê? Porque quem está assinando o documento é que data o documento. Então, se o trabalhador aqui no final dos 30 dias você não deu a prorrogação, é lá depois de 5, 6 dias você dá a prorrogação para ele assinar. Ele pode datar o documento na hora de assinar. E se ele datar aquele documento, ele assinou já fora do prazo. Então, automaticamente, como eu falei, no final dos 30 dias, ele já vira contrato por prazo indeterminado. Esses são os dois erros muito comuns que acontecem durante o contrato de experiência. Tem o terceiro erro também, que é no final dos 90 dias, que é muito parecido com a assinatura da prorrogação, tá? No final dos 90 dias aqui, a empresa esqueceu. Lá na empresa ela decidiu já que no final da experiência ela vai desligar aquele colaborador, tá? E aí o que acontece? Ela se esquece de avisar o colaborador que ele será desligado no final dos 90 dias. E aí, ou ela decidiu desligar, não avisou a contabilidade, enfim, sempre é problema de comunicação. O que acontece? O contrato, se você não comunicar ao empregado que ao final dos 90 dias o contrato ele vai encerrar, ou seja, você não vai conseguir demitir ele por término de contrato de experiência. Automaticamente, né, já vai virar contrato por prazo indeterminado porque você esqueceu de avisar o empregado até o último dia do contrato de experiência que você não ia continuar com ele na empresa. Da mesma forma, como eu falei, o contrato de experiência ele serve para proteger. Se no final do contrato de experiência o empregado decidir sair, decidir não ficar na empresa, ele pode comunicar à empresa que ele não vai ficar na empresa e tá tudo bem, vai ser término do contrato de experiência porque a função do contrato é essa e ela cumpriu a sua função, enfim, né, se você seguir todos os parâmetros aí do contrato, tá bom? Então você pode adotar 30-30, tá bom? É minha sugestão aí, 30-30, 45-45 ou 30-60, tá bom? Se a gente fosse pegar aqui algum exemplo, deixa eu apagar aqui. Se a gente fosse pegar aqui um exemplo do empregado que fosse admitido aqui no dia 1º/3, então o primeiro período dele ia ser até 30/3, né? E a prorrogação seria do dia 31/3 até o dia 29/4. Pessoal, eu tô escrevendo aqui porque eu já fiz a continha aqui antes de entrar na gravação, tá bom? Você pode conferir depois com calma aí, bem tranquilo para verificar os prazos, tá? Então, só um exemplo aqui, ele foi contratado no dia 1º/3, vai até dia 30/3 e do dia 31/3 a 29/4 inicia-se o segundo período se eu fosse utilizar 60/60, tá? Fica atento às dicas que eu dei para você não errar, tá bom? Eu vou apagar aqui porque tem mais coisas pra gente falar, tá? Muito bem, aí continuando aqui, tá? Eu apaguei, agora eu voltei. A gente vai voltar para o ponto 4 e para o ponto 5 aqui, tá? O ponto 4 a gente já até falou que é prorrogação. Que é uma dúvida comum. Ele pode ser prorrogado? Eu já falei que ele pode ser prorrogado apenas uma única vez dentro do prazo limite de 90 dias. Você já sabe, né? O prazo limite é 90 dias. Então, eu já dei os exemplos ali. Se eu usar 30 dias, eu posso prorrogar mais uma vez. Então, se eu já usei 30, eu ainda tenho 60 para usar, tá? E aqui, a empresa pode usar a quantidade que ela quiser. Se a empresa quisesse prorrogar por mais 15 dias, ela poderia, tá? Não tem problema nenhum, não tem prazo mínimo, eu já falei, para você utilizar o contrato de experiência. Só que aí, ela não poderia mais prorrogar mais, porque ela já prorrogou só posso prorrogar uma única vez, tá? Então, se ela prorrogou por mais 15, então ela já utilizou. Então, o total desse contrato vai ser só 45 dias, tá? É o total do contrato. E aí, a partir daqui, a partir do final dos 15 dias, ele já vira contrato por prazo indeterminado, tá bom? Então, aqui não tem um mínimo. Se quiser prorrogar 10, pode prorrogar 15, prorrogar 20, sendo que só pode prorrogar uma vez e a soma das duas, né, dos dois contratos não pode ultrapassar 90 dias. Então, para completar os 90 dias aqui, prorrogaria por mais 60 e aí completaria os 90 dias, certo? Outra dúvida ou particularidade relacionada ao contrato de experiência são as anotações.
anotações em CTPS. Vocês já sabem que a dinâmica da CTPS ela mudou, né? E aqui o que eu quero falar ainda é sobre o prazo de anotação. Então, para o contrato de experiência, a empresa tem até 5 dias úteis, tá? 5 dias úteis para fazer essa anotação na carteira, tá bom? E aí quem está utilizando a carteira física, anota em carteira física, e quem já está utilizando a carteira de trabalho digital, faz o envio do evento para social em até 5 dias para você cumprir o prazo de anotação em carteira de trabalho, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a rescisão. Eu quero apagar aqui de novo, tá bom? Já anotou aí? Então bora falar sobre rescisão. Eu preciso de espaço aqui para falar de rescisão, então eu vou apagar aqui novamente, porque a rescisão é o que mais pega, tá? E eu quero trazer 3 tipos de rescisão e também os direitos do trabalhador em cada uma delas. Então é o nosso ponto 6. A gente vai falar aqui sobre rescisão do contrato de trabalho. Quase não sai aqui. Vamos lá. Então no caso de rescisão, como é que vai ficar? Eu quero trazer aqui 3 tipos de rescisão e os direitos que o trabalhador tem em cada uma delas, tá? Então, bora fazer aqui. O primeiro é o término do contrato. Então, terminou lá nos finais lá. Completou, finalizou o contrato de experiência e aí a empresa não quer continuar, o trabalhador não quer continuar na empresa, enfim, o contrato ele cumpriu a sua finalidade, né? Que ele serve para trazer essa proteção. Então, terminou o contrato de experiência, quais são os direitos do trabalhador nesse caso, tá? E aí a gente começa com os direitos básicos, né? O principal é saldo de salário, ou seja, tá? Se o meu trabalhador lá, ele trabalhou dentro daquele mês 10 dias, um exemplo, tá? O contrato dele terminou no dia 10 de março, então ele vai receber 10 dias de salário na rescisão, tá? Se ele tiver hora extra, paga hora extra. Se ele tiver outro tipo de adicional, paga outro tipo de adicional que for, você paga lá na rescisão também, tá? Ele vai ter também a 13º salário desse período que ele trabalhou na empresa, então você usa as regras para fazer a apuração do 13º salário. Ele vai ter também as férias, né? Só que aqui as férias proporcionais, mais 1/3 dessas férias ele vai ter direito, tá bom? E o que mais vai ser recolhido aqui no final? Vai ser recolhido o FGTS do mês, tá? Então acabou, você faz lá o FGTS do mês, porque o empregado, nesse caso aqui, ele vai ter direito a esse saque. Então, terminou o contrato de experiência, ele tem direito a sacar o FGTS que está lá. Então, você recolhe o FGTS do mês, ou seja, o FGTS que está sendo apurado aqui na rescisão, você vai recolher em GRRF no momento que eu estou gravando essa aula aqui, tá bom? Ok? Então, anotou aí? Esses aqui são os principais direitos que o trabalhador vai ter no término. Terminou o contrato lá no final de 90 dias, paga o saldo de salário, paga o 13º salário, paga as férias proporcionais mais 1/3. E aí você vai, né, e apura isso aqui e faz o recolhimento do FGTS do mês aqui da rescisão e libera para ele o saque, tá? E aí a gente vai agora para aqueles 2 temas polêmicos de desligamento, né? O empregado pode pedir a qualquer momento a antecipação, né, do término? Pode. A empresa pode antecipar também o término? Pode. Só que aí você vai ter que observar algumas regras, porque as verbas elas vão mudar nesse caso, tá bom? Então bora começar primeiro a falar da empresa. Então, antecipação do contrato pelo empregador, tá? Então o empregador, ele decide demitir aquele empregado que está em contrato de experiência. Ele está ali, não quer esperar terminar, já quer mandar o cara embora, ele pode fazer? Pode, tá? Quais são as verbas que ele vai pagar nesse caso, tá? Acompanha aqui comigo. As mesmas verbas que a gente já falou aqui, tá? Saldo de salário. Ele vai pagar também o 13º. Vai ter também as férias, a mesma pegada aqui, tá? As férias proporcionais, mais 1/3. E olha só, presta atenção agora. O empregador tá terminando o contrato de forma antecipada. Tem aquela conhecida multa que você já sabe, né? A multa do FGTS. De 40%. Isso aqui o pessoal confunde muito, né? Porque, eu vou desligar antecipadamente. Vai ter a multa do FGTS?
vai ter a multa do FGTS, tá bom? Então, a multa do FGTS de 40% em cima sobre o saldo que está na conta e também sobre o mês aqui que for apurado na rescisão, tá? Você vai lá e recolhe a multa, você vai recolher lá na GRRF, tá bom? No momento que eu tô gravando essa aula, tá? Muito bem, agora presta muita atenção que tem aqui, vai ter também quando o empregador desliga o empregado antes, né, do término do contrato de experiência, vai ter aquela indenização, tá? Do 479 da CLT, tá bom? Essa indenização, ele fala que se o empregado for desligado, né, de forma antecipada pelo empregador, o empregador vai ter que indenizar o empregado os 50%, tá, dos dias que restam para terminar o contrato, tá bom? Então, como é que funciona então isso na prática, professor? Tá, o empregado ele ainda tem 30 dias para terminar o contrato de experiência, tá? Ele tem 30 dias. Então, se for aplicado o 479, a empresa vai ter que indenizar ele ali no desligamento em 15 dias, tá? Então, você vai lá, faz o cálculozinho, encontra a quantidade de dias que faltam para finalizar o contrato de experiência e você vai aplicar os 15 dias aqui, tá bom? Outro detalhe importante que você deve observar aqui, mas a gente ainda vai falar com mais calma na frente, é que pode ser que esse empregado ele tenha direito também a seguro-desemprego. Olha só que bacana! Então, fica atento aí, a gente ainda vai falar um pouco ainda sobre seguro-desemprego mais na frente, tá? E por último, a gente vai ter o pedido, né? O pedido, que é a antecipação por parte do empregado. O empregado não quer mais ficar na empresa, ele vai antecipar, ele vai lá e pede para sair, tá? O que ele vai ter direito? Basicamente, as mesmas verbas, né? Saldo de salário. Isso se ele não tiver outra verba de horas extras adicionais, você vai pagar também, tá? Ele vai ter direito ao 13º salário. Ele vai ter direito às férias proporcionais, a gente tem falado aqui sobre as férias proporcionais, tá? Nunca vai ser aqui férias vencidas porque ele não chegou a ter nenhum ano trabalhando na empresa, contrato de experiência, tá? Férias proporcionais e também 1/3, tá bom? Aí, só que nesse caso aqui, ele não vai ter direito a recolhimento do FGTS, porque o FGTS vai ser recolhido normalmente lá pelos sistemas, vai ser declarado mensalmente ali com os outros trabalhadores, o FGTS vai ser recolhido lá e aí o empregado não vai ter direito a saque, tá bom? Então o FGTS vai ser recolhido através de CFIP ou, não sei, o momento que você está assistindo essa aula, possivelmente já é o FGTS, tá? Digital, tá bom? Uma dúvida bem comum também é se aqui cabe a indenização, tá? Se aqui cabe indenização. Ah, o empregado ele pediu para sair do contrato de experiência e tal. Cabe indenização ou não cabe? Depende, tá? Aqui já é outro artigo diferente. Enquanto ali é o 479, aqui é o 480, tá? Basicamente, da CLT. Como é que você interpreta isso aqui? Como é que você interpreta esses artigos aqui, tá? O 479 da CLT, 50% dos dias restantes, tá? E o 480, a aplicação dele vai ser um pouco diferente. Você só vai descontar aqui a indenização do empregado se ele causar algum prejuízo para a empresa e você tem como comprovar que esse empregado causou algum tipo de prejuízo, né? Tem empresa que contrata empregado, faz investimento em treinamento, um monte de coisa, ele acaba gerando sim um prejuízo, até dando material para a empresa. Então você tem que ter como comprovar para poder descontar e você vai aplicar a mesma regra ali da indenização que você fez no caso da antecipação pelo empregador, tá bom? Esses são os 3 tipos de desligamento mais comum no contrato de experiência, tá? Você anotou aí quais são as verbas? Só um detalhe, pessoal, é que essa indenização aqui, ela é pouco usada, por quê? Porque às vezes o empregador não tem como provar isso, então vai para a Justiça do Trabalho e o empregador acaba perdendo. Então, muito cuidado na hora de usar essa indenização do 480, consulta sua assessoria jurídica para não cometer erros no futuro, tá? Vamos lá, vamos continuar então aqui. Pessoal, agora a gente está indo para o ponto 7, é a questão do seguro-desemprego, tá? Isso aqui você vai precisar acompanhar para verificar se esse trabalhador ele vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Como é que você sabe isso? Tem lá no site do MTE, do antigo MTE, onde você consulta a habilitação para o seguro-desemprego, para verificar
se aquele empregado ele já recebeu o seguro-desemprego algum momento da vida dele, tá? Uma rotina que tinha no departamento pessoal é você pedir, né? Você pedia a carteira de trabalho física, você tirava ali a cópia da carteira e você já sabia se aquele empregado ele trabalhou em alguma empresa antes, né, de começar a trabalhar na sua e não tinha ainda solicitado seguro-desemprego. Agora com a carteira de trabalho digital fica um pouquinho mais difícil, mas você pode perguntar do trabalhador se ele já trabalhou em outras empresas. Se você tiver dúvida de qualquer forma, vai lá e já gera a guia de seguro-desemprego, tá bom? Para não ter problema nenhum, tá bom? Ah, professor, eu tenho dúvidas com relação a isso, não quero perguntar do empregado. Você vai lá e gera, não tem problema nenhum. Gera e ele vai lá solicitar, se ele tiver direito, ele vai conseguir, se ele não tiver, o benefício vai ser recusado, tá? Mas é importante que você saiba que o empregado ele tem direito a seguro-desemprego. Mas em quais casos que ele vai ter direito ao seguro-desemprego? É no caso de demissão sem justa causa. Então, se a empresa desliga esse empregado, ele vai ter direito, né, de forma antecipada, demissão sem justa causa ou antecipação do contrato de experiência, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. E aí tem um período de carência ali para que você adquira esse direito, tá? Então, se você está solicitando a primeira vez seguro-desemprego, só para a gente passar aqui rapidinho, tá? O empregado está solicitando a primeira vez seguro-desemprego. Ele vai ter que ter trabalhado pelo menos 12 meses, tá bom? Nos últimos 18 meses, tá? Então, se o empregado aqui, tá? Se o empregado ele trabalhou em várias empresas nos últimos 18 meses e a soma desse período que ele trabalhou de 12 meses, ele pode solicitar a primeira vez seguro-desemprego, tá? Se ele está solicitando a segunda vez, ele teria que ter trabalhado pelo menos 9 meses, tá bom? Nos últimos 12 meses, tá? Então, a mesma regra aqui, a carência é 12 meses, ele pode ter trabalhado numa empresa uma parte e depois na segunda empresa, então cumpriu a carência. E para o terceiro pedido, ele tem que trabalhar pelo menos 6 meses, tá? A partir ali, né, antes da data do desligamento, então ele vai ter direito, então pode somar com o período de outras empresas. E às vezes o empregado ele já até tinha adquirido o direito, só que ele não deu entrada no seguro para ele começar a trabalhar na tua empresa, e aí como ele está sendo desligado de forma antecipada, você vai lá e gera a guia para ele, a guia da comunicação do seguro-desemprego, e ele vai poder solicitar o benefício, tá? No caso de rescisão indireta também por parte do empregado, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, tá bom? Então fica atento com relação a esse ponto aqui, tá? Vamos falar agora então de saque do FGTS. Vamos lá. Vamos falar aqui o nosso ponto 8 para a gente já ir finalizando o nosso conteúdo. Saque do FGTS, que é uma dúvida que a galera tem muito, tá? Então o empregado ele tem direito a sacar o FGTS? Ele tem direito. No caso, se ele pediu para sair, ele não vai ter direito, né? Você já sabe que no caso de pedido de desligamento, até de antecipação do contrato de experiência, ele não tem direito. Mas se ele foi demitido sem justa causa, tá? Ou seja, foi antecipação do empregador, né? Antecipação, a gente já falou. O empregador antecipou o desligamento. Aí vai ter aquela multa dos 40%, ele vai ter direito. E vai ter direito também de sacar o saldo que está lá na conta, né, do FGTS. E no caso também de término, ele vai ter direito também, tá? Término do contrato, você vai lá, gera GRRF e libera o saque para ele, faz a movimentação e libera o saque para ele fazer, tá? No caso de rescisão indireta também ele vai conseguir sacar o saldo do FGTS que está lá na conta dele, tá bom? Porque nesse caso também é uma demissão sem justa causa, só que é por iniciativa do empregado, é uma rescisão indireta, então ele vai ter direito também ao saque do FGTS. Muito bem, esse foi mais um episódio de DP na Prática. Hoje a gente falou um pouco sobre os direitos do contrato em experiência, a gente pôde ver ali várias particularidades. Se você não entendeu bem, volta, assiste novamente, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, é muito importante, tá? Se você quiser compartilhar também o seu conhecimento, deixa aqui abaixo. Se você tem sugestões para temas de próximos episódios de DP na Prática, deixa aqui embaixo também que a gente vai ficar muito feliz em poder atender e trazer esse conteúdo para você, tá? Lembrando que lá no canal do YouTube tem uma playlist completa com vários vídeos e episódios do DP na Prática, com conteúdo que ajuda você com as dúvidas mais variadas, né, do dia a dia relacionadas
voltadas ao departamento pessoal e também a social, tá? Eu quero aproveitar para convidar você para nos seguir nas redes sociais, no canal do YouTube. A gente tem o maior portal de conteúdo da área trabalhista do Brasil. Nos siga também lá no Facebook e também no Instagram, @NIT_Treinamentos. E também, se você quiser fazer parte da nossa comunidade no Telegram, vem fazer parte. Lá tem vários profissionais que trocam experiências todos os dias, tá bom? A gente tá te esperando aqui na NIT. Então foi isso, eu sou o professor Luciano Pimentel e esse foi mais um episódio do EP na Prática e te vejo no próximo episódio, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.